Paz de Deus para os irmãos. Meus irmãos, nesse vídeo que eu vou estar gravando agora, eu quero mostrar 7 provas de que Yahshua vai voltar em 2030. São 7 provas que mostram que Yahshua vai voltar em 2030 e o arrebatamento vai acontecer agora em abril. Para ser mais preciso, no dia 15 de Nissan em Israel. Aqui no Brasil vai ser 6 para o dia 7 de abril. Então vou estar usando documentos e profecias para mostrar essas provas para os irmãos. Irmãos, essas provas que eu estou mostrando para os irmãos não são evidências, são provas. Eu não tenho coragem de chamar isso de evidência, porque são coisas tremendas que o Eterno já mostrou para nós. Então eu vou reunir esses vídeos que eu fiz aí para trás, alguns dias para trás, vou juntar todos eles agora nesse vídeo aqui. E aí eu vou estar mostrando então para os irmãos 7 provas, não são 7 evidências, são 7 provas de que Yahshua vai voltar em 2030 e o arrebatamento vai acontecer agora em abril de 2023, ok, irmãos? Então nós vamos lá para a primeira prova. Então, irmãos, para nós começarmos, eu gostaria de começar por 2 provas que já é conhecido aí já no meio evangélico aí. Eu quero mostrar 2 profecias que já é conhecido no meio evangélico aí para mostrar as 2 primeiras provas de que Yahshua vai voltar em 2030 e o arrebatamento vai acontecer em 2023. A primeira prova, eu gostaria de estar lendo Gênesis capítulo 12, versículo 4. E aí depois eu vou falar das outras provas que o Eterno mostrou para nós aí, as outras revelações aí. Essas 2 primeiras aqui, elas são conhecidas aí já no meio evangélico aí. Gênesis 12, versículo 4 diz assim: Abraão partiu como lhe disse Yahweh, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Então a primeira prova que eu quero trazer para os irmãos de que o arrebatamento vai acontecer no ano de 2023 e Yahshua vai voltar no ano de 2030 é a prova de Abraão subindo para a terra de Canaã. E aí você vai me perguntar, Romeu, o que tem a ver a volta de Abraão, a chamada de Abraão para ir para a terra de Canaã com o arrebatamento e com a volta de Yahshua no ano de 2030? Tem tudo a ver porque Abraão, ele representa a nação de Israel. É tanto que os judeus são descendentes de Abraão. E aí o que acontece, irmãos? Abraão, ele nasceu no ano de 1948. Foi aqui que Abraão nasceu. Abraão nasceu no ano de 1948. Se você pegar lá de Gênesis lá e for contando a idade daquele pessoal ali, começar com Adão, falar, Adão viveu 130 anos e gerou a Sete. Sete viveu tantos anos e gerou a Enos. Enos viveu há tantos anos e gerou fulano, fulano gerou ciclano. Se você for calculando a idade de cada um deles, eu já fiz isso já, e várias pessoas aí, pesquisadores, já fez isso. Se você quiser fazer também, você pode fazer na sua casa aí. Quando chega no pai de Abraão, você vai ver que quando o pai de Abraão gera a Abraão, ali é o ano de 1948. Então Abraão nasceu no ano de 1948. E Abraão representa a nação de Israel. A nação de Israel também nasceu no ano de 1948. Deixa eu pegar outro pincel aqui melhor que esse. Pegar um pincel azul aqui. Abraão, então, nasceu no ano de 1948. E Israel também nasceu em 1948. Israel nasceu em 14 de maio. Por quê? Porque tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Abraão representa a nação de Israel. Por isso que ele nasceu em 1948. Israel também nasceu em 1948, em 14 de maio. Abraão, com 75 anos, Gênesis 12, versículo 4, foi chamado para subir para a terra de Canaã. Então ele foi chamado com 75 anos. Em que ano? No ano 2023. 1948 com 75 são 2023. Então no ano de 2023, partindo de Adão, Abraão foi chamado para subir para a terra de Canaã. Agora chegou a hora então de Israel também. Não, a maioria dos judeus está lá, mas ainda existe um resto de judeus no mundo aí que precisa subir para a terra de Israel. Precisa subir, eles têm que estar lá na hora da tribulação, na hora que o anticristo, o antimachia chegar lá, eles têm que estar lá. Eles vão subir tudo pensando que aquele é o Messias deles. Então eles vão subir agora em 2023. Por isso que Israel nasceu no ano de 1948. Está cumprindo 75 anos agora, está completando 75 anos agora, no dia 14 de maio.
Então agora em 2023 chegou a hora do resto dos judeus que está no mundo inteiro subir para a terra de Canaã. Por quê? Porque Abraão subiu no ano de 2023 quando tinha 75 anos. E Abraão representa a nação de Israel. Agora eu vou estar lendo aqui agora o texto onde fala que o resto dos judeus, olha que a profecia é tremenda, que ela não fala que são todos os judeus. Ela fala o resto dos judeus, mostrando que a maioria já vai estar lá quando o resto for voltar. Então vamos lá agora. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim: por isso ele, aqui é Ial, por isso Ial os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Aqui está dizendo que o resto dos judeus, eles só vão voltar para Israel depois que aquela que está para dar à luz, der à luz. Então existe uma mulher aí que ela tem que dar à luz. Na hora que ela dá à luz, é aí que o restante dos judeus vai voltar para a terra deles. O restante dos judeus vai voltar no ano de 2023. Mas quem é essa mulher que tem que dar à luz, Romilson, para eles poderem voltar para a terra deles? Vou ler agora para os irmãos agora. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Então, a mulher que vai dar à luz é a mulher do Apocalipse 12. Quem é essa mulher do Apocalipse 12? Isso é Israel? Não, não é Israel. Os pastores já ensinou para as pessoas aí que é Israel, mas não é Israel. Isso aqui é fácil de refutar. Primeiro, essa mulher está vestida com o sol. Quem é o sol? O sol é Yahshua, o Filho do Eterno. Malaquias capítulo 4 fala que Yahshua vem, Yahshua é o sol da justiça, que vem trazendo salvação em suas asas. Então essa mulher, ela está vestida com o sol, ela está revestida com o espírito do Machia. Por isso que a Escritura diz que quem não tem o espírito do Machia, esse tal não é dele. Os judeus que estão lá hoje, eles não aceitaram o Filho do Eterno como Salvador. Então eles não têm o sol da justiça como Salvador. Então eles não têm o espírito de Yahshua. Então essa mulher não é Israel. Essa mulher é a igreja em toda a terra. É a igreja em toda a terra. Essa mulher aqui representa Eva, quando estava grávida lá no jardim do Éden, que o Eterno falou com ela: agora você vai dar à luz em meio a dores. Aí o Eterno virou para ela e falou assim: e de você vai nascer um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Então o que acontece? Através da mulher, o Eterno falou, através da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa mulher aqui, ela está lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis tem a serpente, que no livro de Apocalipse também, Apocalipse 12 também tem a antiga serpente. Lá em Gênesis tem uma mulher grávida, aqui também tem uma mulher grávida. Então essa mulher aqui representa a igreja. Eva representava a igreja, ela é uma tipologia da igreja. Ela está vestida com o sol é Yahshua, vestida com o espírito de Yahshua. Então não é Israel. E aí ela está grávida. Aí no versículo 5 diz assim: ela deu à luz um filho varão que regerá todas as nações com vara de ferro. Tá vendo aí? Quem é o filho varão? É o próprio Salvador? Não. O filho varão é um grupo de vencedores que o Salvador foi gerado neles. Não é o próprio Salvador, é um grupo de pessoas, um grupo de vencedores. Vamos ver como é que você pode provar que é um grupo de pessoas. No versículo 11 diz assim: eles o venceram. Está falando que o filho varão são eles, no plural. Aí você já joga qualquer pessoa por terra que quer bater de frente aí falando que é o próprio Machia. Não. O filho varão aqui são eles, no plural. Eles o venceram. Está dizendo que o filho varão há de reger as nações com o cedro de ferro. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, fala assim, ao vencedor dar-lhe-ei um cedro de ferro, e ele regerá as nações com o cedro de ferro. Então o filho varão é um grupo de vencedores, é um grupo de pessoas. Então essa mulher vai dar à luz a um grupo de vencedores. Então é a igreja em toda a terra que vai dar à luz aos vencedores. Então o filho varão vai nascer agora no ano de 2023. Aí diz assim: ela deu à luz a um filho varão que há de reger as nações com cedro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto do Criador e para o seu trono. Aqui fala do arrebatamento. Então, na hora que a mulher der à luz, na hora que a igreja der à luz a um grupo de vencedores, vai sair uma igreja fiel de dentro de uma igreja infiel. Vai sair um grupo de pessoas vencedoras de dentro das outras pessoas que não se tornaram vencedoras. E aí, esse filho varão, esses vencedores serão arrebatados para o trono do Criador. E aí vai acontecer o quê? Aí o restante dos judeus
vai voltar para a terra de Canaã no ano de 2023. Então agora vai acontecer isso. Por quê? Porque Abraão foi chamado para subir para a terra de Canaã no ano de 2023. Então agora estamos chegando no ano de 2023. Então o ano de 2023 é o quê? É o ano do nascimento do filho varão. E o nascimento do filho varão é o quê? É o seu arrebatamento. Nasceu-lhe o filho varão e ele foi arrebatado para o trono do Criador. Então o arrebatamento, ele tem que acontecer agora, em 2023. 2023 acontece o arrebatamento. 2023, então agora acontece o arrebatamento para o restante dos judeus voltar para a sua terra. E aí, mais 7 anos é igual a 2030 para Yahushua vir nas nuvens. 7 anos de quê? 7 anos de tribulação. São 3 anos de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. 7 anos ao todo. Então, irmãos, Yahushua vai voltar no ano de 2030. E o arrebatamento vai acontecer agora em 2023. Provei em cima do nascimento de Abraão e do chamado dele para a terra de Canaã. Ok? Vamos passar para a próxima prova agora. Então, irmãos, agora vamos para a segunda prova. A segunda prova que eu quero mostrar para os irmãos está em Lucas 10, versículo 29. Essa prova aqui também é conhecida de muitos evangélicos aí. Lucas 10, 29 diz assim: Ele, porém, querendo se justificar, disse a Yahushua: E quem é meu próximo? E Yahushua retomou: Um homem descia de Yahushalaim, a Jericó, e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando-o semi-morto. Casualmente descia por este caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou-se de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal, conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, eu em meu regresso te pagarei. Esse bom samaritano aqui, ele representa o próprio Salvador. Ele está dizendo que o bom samaritano foi o único que parou para cuidar daquele homem. E aí ele pegou ele, colocou no animal, levou até a hospedaria, tirou 2 denários, entregou para o homem e falou com ele: Cuida dele aí, que se te faltar alguma coisa, na minha volta eu te recompenso. A questão é o seguinte, meus irmãos. Esse homem aqui, esse bom samaritano, representa o próprio Salvador, representa Yahushua. Então o que acontece, irmãos? Ele tirou 2 denários. Ele não tirou 3 denários, nem 4 denários, nem 1 denário. Ele tirou 2 denários. E deu ao dono da hospedaria e falou com ele: Se te faltar alguma coisa, na minha volta eu te recompenso, eu te pagarei. Ele está mostrando que ele vai voltar depois de 2000 anos. Por quê, Romeus? Porque 1 denário, naquela época, equivalia a 1 dia de trabalho. Vou mostrar o documento aí para você ver aí agora, da Bíblia, do rodapé da Bíblia Almeida. Então, 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. 2 denários equivalia a 2 dias de trabalho. No livro de Salmos 90, versículo 4, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala que 1 dia para o Criador é como 1000 anos. Então, 2 denários ali equivalia a 2 dias de trabalho. 2 dias são 2000 anos. E ele virou e falou assim: Então, na minha volta, eu te recompenso se faltar alguma coisa, eu te recompenso. Ele está mostrando que ele iria voltar depois de 2000 anos. É isso que Yahushua está mostrando, que ele vai voltar depois de 2000 anos. E aí, se nós partimos agora, em que ano que Yahushua morreu? Nós temos que descobrir que ano que ele morreu. Vou mostrar o documento na tela para vocês verem. Ele morreu no ano 30, no dia 7 de abril do ano 30. Está aqui, ó. Foi o único ano que caiu numa sexta-feira. Foi o ano 30. Ali a Páscoa, ali a lua cheia, caiu numa sexta-feira. Vou colocar o estelar aí mostrando para você aí, ó. Que caiu na sexta-feira. Foi só esse ano aí, ó. Foi o ano 30 e o ano 33. O ano 33 está descartado, que Yahushua pregou só 6 meses. Ele não pregou 3 anos. Então ele morreu no ano 30. E a maioria dos historiadores sabe disso aí e concorda que ele morreu nesse ano aqui, o ano 30. Então, o que acontece agora? Em 2030, menos 30 anos, que foi o ano que ele morreu, que ele mandou nós contar, foi a partir do ano que ele morreu. Menos 30 anos que ele morreu, nós temos 2000 anos. Então,
em 2030 vai estar completando-se 2.000 anos. Chegou o ano dele voltar. Ele volta então em 2030. Por isso que ele falou, na minha volta eu te pagarei. Então, a volta dele vai ocorrer no ano de 2030. Essa aí foi a segunda prova. Agora vamos para as provas agora que o Eterno mostrou para nós. São cada vez provas mais fortes do que a outra. Quanto mais nós vamos avançando aqui, mais os irmãos vão vendo que cada uma é mais forte do que a outra, mostrando que o arrebatamento vai acontecer em 2023 e Yahushua vai voltar em 2030. Vamos passar para a terceira prova agora, ok, meus irmãos? Então, meus irmãos, agora esta é a terceira prova. É uma prova tremenda que o Eterno mostrou para nós aí. Que prova é essa, meus? Os 70 jubileus. Quero mostrar para os irmãos mais uma vez, que eu já lancei um vídeo falando sobre isso aí já, mas mais uma vez, juntando agora com essas provas aqui agora, mais uma vez eu quero estar falando sobre os 70 jubileus. O Eterno, ele deu 70 jubileus para libertar todos os moradores da terra, inclusive até os animais. 70 jubileus. O número 70 significa fim do tempo. O número 7 significa plenitude, completo, significa fim também. Por isso tem 7 taças, 7 anjos, 7 trombetas. E o número 70 significa fim do tempo. Então o que é que acontece? Quando o povo do Eterno desobedeceu ele, o Eterno mandou eles para o cativeiro na Babilônia. E eles ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Quando os 70 anos chegou no final, o Eterno libertou eles do cativeiro deles. Agora o Eterno, então, ele deu para todos os moradores da terra 70 jubileus para poder libertar eles do seu cativeiro. Eu vou estar lendo isso daqui a pouco no livro de Romanos, capítulo 8. Mas, primeiramente, eu quero estar lendo Gênesis capítulo 25, onde fala sobre o ano jubileu. Aliás, Levítico capítulo 25, versículo 8 diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Aí o versículo 10 diz assim: declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. O Eterno falou assim, o 50º ano é o ano jubileu, é o ano da libertação de todos os moradores da terra. Porém, o Eterno, ele deu então 70 jubileus para todos os moradores da terra. Quando foi que o povo de Israel começou a comemorar o ano jubileu? Eles começaram a comemorar o ano jubileu quando eles entraram dentro da terra de Canaã. Basta você ler Levítico 23 e Levítico 25, você vai ver isso. E a partir da hora que eles entraram dentro da terra de Canaã, que eles começaram a comemorar os anos jubileus, que eram de 50 em 50 anos, ali o Eterno já decretou que seria 70 jubileus para Yahushua descer nas nuvens, libertar todos os moradores da terra, inclusive os próprios animais, e estabeleceu o reino milenar. 70 jubileus. No fim de 70 jubileus, todos os moradores da terra vão ser libertos do seu cativeiro, que Satanás colocou eles nesse cativeiro, e Yahushua veio para libertar eles desse cativeiro. Então o que acontece? Moisés saiu do Egito no ano de 2448. Vou colocar o documento na tela e mostrar para vocês. Rodou 40 anos no deserto. Aí nós chegamos no ano de 2488. Eles entraram dentro da terra de Canaã. Alguns estudiosos aí falam que eles gastou 14 anos para poder vencer aquelas nações que estavam ali dentro e depois repartir as terras entre si. Que alguns acham que gastou 14 anos, mas eles não gastou 14 anos, eles gastou 12 anos. Por quê? Porque cada jubileu ele tem que iniciar dentro do ano certo ali, ó. O ano jubileu ele iniciou no ano de 2500. Aí agora vem 2550, 2600, 2650. Sempre cai assim o jubileu. Ele não cai no meio de qualquer jeito, não. Ele tem o ano certo para ele cair. Então, passou-se 12 anos, iniciou-se o ano jubileu. Em que ano? No ano de 2500. Aqui iniciou o primeiro jubileu. Ali o Eterno deu 70 jubileu para eles, para poder libertar todos os moradores da terra. E vai ser consumado agora, o último jubileu vai vir agora em 2030. Ali vai estar completando 6.000 anos da história da humanidade. E ali Yahushua vem para poder estabelecer o reino milenar, a era do descanso. Então, ó, no ano 2500 iniciou os 70 jubileus. 70 significa fim do tempo. Aí o que acontece? Passou 1500 anos, no ano de 4000, número 4000, foi quando Machia veio e morreu por nós. E Yahushua morreu no ano 4000, no calendário gregoriano, no ano 30. O ano 30 foi o ano 4000, foi um ano jubileu.
Esse aqui foi um ano jubileu. Onde está isso, meus? Lucas 4, versículo 16 e 17. Lá Yahshua fala assim, ó, Yahweh me ungiu para proclamar o ano jubileu, para proclamar a libertação dos cegos e declarar a libertação de todos os homens. Então, aqui, ó, Lucas 4, versículo 16, Yahshua veio em um ano jubileu. Ele veio para cumprir a profecia de Isaías 61. Ali fala do ano jubileu, Isaías 61 ou Isaías 60, se eu não me engano. Fala do ano jubileu. Então o que acontece? Foi no ano 4000 que Yahshua veio e morreu. O calendário gregoriano ano 30. E aí passou-se 2000 anos, mais 40 jubileus. Inteirou o ano 6000. Que ano que vai ser o ano 6000? Ano 2030. Vai completar o ano 6000. O ano 6000 vai se completar no ano 2030 do calendário gregoriano. Tá vendo aí? Então Yahshua morreu no ano 4000. O ano 4000 era o ano 30. Era o ano 30. Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar o apagador aqui. Aqui, ó. Então vamos lá agora. Aí o que acontece então agora? Ó. Vou pegar aqui agora. Isso aqui eu vou deixar. Vou pegar aqui agora. Yahshua morreu no ano 30. Ano 30. Yahshua morreu com 30 anos. Então vou colocar 2030 menos 30 mais uma vez. Que ano nós temos? Nós temos 2000 anos. 2000 anos mais 4000 anos que Yahshua morreu, nós temos 6000 anos. Aqui completa-se os 70 jubileus. 70 jubileus, 70 vezes 50 é 3.500 anos. Mais 2.500, que foi quando eles entrou na terra do Egito, 6.000 anos, tá vendo? Por que 6.000 anos, meu Deus? Porque o Eterno falou, vocês vão plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7. Vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7. Só que quando eu falo 6.000 anos aqui, nós temos que contar como sendo milênio, meus irmãos, milênio. Quando inteira-se 1000 anos, 1001 anos, aí nós adentramos para o segundo milênio. Quando inteira 2001 anos, nós adentramos para o terceiro milênio. Quando inteira-se, por exemplo, igual no livro de Oséias, fala assim, ele descerá sobre nós no terceiro dia. Ali você tem que entender aquilo ali como sendo milênio. Ele vai descer sobre nós no terceiro milênio, quando completar 2001 anos. Ou seja, no ano de 2030, ele desce para reinar sobre os judeus. Então, 6.000 anos aqui, ó, é o prazo. Por isso que Yahshua ficou pregado no madeiro durante 6 horas. Ele foi pregado 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde, completando 6 horas. Cada hora equivale a 1000 anos. Por isso que quando ele foi expulsar aquele demônio lá, ele falou, meu nome é Legião. Legião é 6.000 soldados. E aí ele pediu para Yahshua não mandar ele para o abismo não. Por quê? Lucas, está no livro de Lucas capítulo 8. Por quê? Porque depois de 6.000 anos, os demônios vão ser levados para o abismo. Isso está em Apocalipse capítulo 20. Viu um anjo com uma grande corrente na mão, ele acorrentou a Satanás e o lançou no abismo. Então no final dos 6.000 anos, Yahshua vem para estabelecer o reino milenar e prender todos os demônios no abismo. E isso aí então vai completar o quê? Vai completar, agora em 2030, completa-se então 70 jubileus. E olha, completar 70 jubileus tem que decretar a libertação de todos os moradores da terra. Ó, foi 70 anos no cativeiro, agora é 70 jubileus para tirar todos os moradores da terra do cativeiro. Deixa eu ler aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21, diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos do Criador. Então isso aqui vai acontecer na hora que completar 70 jubileus, eles vão ganhar a libertação do cativeiro deles, todos os animais da terra, todos os moradores da terra. Então o ano jubileu agora, 2030, é um ano jubileu e é o final dos 70 jubileus. 70 anos presos na Babilônia, ganharam a libertação do cativeiro deles na hora que completou o fim dos 70 anos. Agora, na hora que completar o fim dos 70 jubileus, partindo da hora que eles entrou dentro da terra de Canaã, Yahshua vem e estabelece o reino. Isso vai ocorrer em 2030, o fim dos 70 jubileus. Vamos passar para a próxima prova agora. Quem quiser assistir meu vídeo lá sobre os 70 jubileus, é só ir lá no canal Atalaia de Aula, ok, meus irmãos? Vou passar para a próxima prova agora. Então agora, meus irmãos, nós vamos para a quarta prova. A quarta prova é a profecia das 2.300 tardes
e manhãs. Vou mostrar que essas 2.300 tardes e manhãs são, na verdade, 2.300 anos. Uma tarde e uma manhã forma um dia. Uma tarde e uma manhã formam um dia. Então são 2.300 dias que tem que ser interpretado como sendo 2.300 anos. Igual está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Fala que dias são interpretados como sendo anos. Então o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer para os irmãos que o pequeno chifre de Daniel, capítulo 8, o pequeno chifre é Roma, não é Antioquia Epifânio. Quem assistiu meus vídeos lá sabe do que eu estou falando. Mas aí eu vou ler o capítulo todo novamente e vou trazer a explicação para os irmãos e vou mostrar que Ialcha vai voltar no ano de 2030. E, portanto, a tribulação é 7 anos antes, então a tribulação começa no ano de 2023. Vou ler agora. Daniel, capítulo 8, versículo 1 diz assim: No terceiro ano do reinado do rei Baltazar tive uma visão, eu, Daniel, depois daquela que já tivera anteriormente. Eu contemplava a visão, e enquanto contemplava, encontrava-me em Suzã, a praça forte situada na província de Elã. Enquanto contemplava a visão, encontrava-me na porta do Ulai. Ulai é um rio. Levantando os olhos para ver, deparei-me um carneiro de pé diante da porta. Ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Daniel está falando que ele teve uma visão quando ele estava lá junto do rio Ulai. Ele viu um carneiro. Quem é o carneiro, Romeu? O carneiro representa aqui o reino dos Medo-Pérsia. Eu quero trazer para os irmãos agora a visão que Daniel teve. Daniel teve uma visão de vários impérios que iriam governar o mundo. Ele só não falou da Babilônia aqui, que a Babilônia já estava acabando, o seu período já estava acabando. Então ele já começou a falar do próximo reino que estava chegando, que era o império dos Medo-Pérsia. Então ele estava junto do rio, e junto do rio ele viu um carneiro com 2 chifres. Quem é esse carneiro, Romeu? Se você ler aqui depois, lá na frente, o próprio anjo interpreta para Daniel falando que o carneiro era os Medo e Pérsia. Um chifre representava os Medos e o outro chifre representava os Persas. Então o carneiro era o reino dos Medo-Pérsia. E aí ele vai e diz assim: E eu vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe, e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se poderoso. Eu considerava com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem sequer tocá-la. E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres, que eu vira de pé diante da porta, e atirou-se contra ele no ardor de sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe. E atirou-o por terra e o calcou aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro de sua mão. Então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora tivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou. E em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos na direção dos 4 ventos do céu. Ele está falando agora que depois do carneiro, ele viu um bode com um chifre magnífico sobre a testa. E ele disse que esse bode veio e matou o carneiro, sem ninguém conseguir livrar o carneiro da mão do bode. E ele falou que esse chifre que estava na testa do bode se quebrou, e no lugar do chifre apareceu 4 outros magníficos. Vou interpretar para os irmãos. O bode é o reino da Grécia, de Alexandre o Grande. O chifre na testa do bode representa Alexandre o Grande. O bode representa o reino da Grécia, que veio e destruiu o carneiro, destruiu os Medo-Pérsia. E aí o chifre se quebrou. Quando o chifre se quebrou, o que significa isso? Alexandre o Grande morreu. E no lugar do chifre surgiu 4 chifres magníficos. Quem são eles? Os 4 generais de Alexandre o Grande. Lisimaco, Cassandro, Ptolomeu, esse era o nome deles. Surgiu 4 generais ali, os 4 generais repartiram o reino da Grécia em 4 reinos. E aí dividiu a Grécia em 4 ali. E os 4 generais ficou mandando ali no reino da Grécia. E aí agora vai surgir o 4º reino agora, um pequeno chifre agora. Vai surgir agora. O versículo 9 agora diz assim: de um deles, ou seja, de um dos 4 ventos do céu, saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como na do país do esplendor. Falou que agora surgiu um pequeno chifre. Romeu, quem é esse pequeno chifre? Muitos pastores vão dizer para você que é Antioquia Epifânio. Não é Antioquia Epifânio. Esse pequeno chifre aqui é o Império Romano, o surgimento do Império Romano. Por quê? Porque você tem que ler
o capítulo 2 de Daniel para você ver falar da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o sonho de uma estátua. Ali no sonho de Nabucodonosor é o Eterno mostrando esses 4 reinos aqui agora de uma forma diferente. Lá a cabeça da estátua é a Babilônia. Lá os braços da estátua é os Medo-Persa. Aqui no capítulo 8 é o carneiro. Lá no capítulo 2 é mostrado de uma forma diferente. É mostrado usando uma estátua. Os braços é os Medo-Persa. O ventre da estátua lá é a Grécia de Alexandre o Grande. As pernas da estátua lá é o Império Romano. E os dedos da estátua é o Império Romano voltando na forma de 10 países. Agora aqui está seguindo da mesma forma, só que porém usando animais para mostrar para nós esses 4 reinos. Aí mostrou então os Medo-Persa, que é o carneiro, mostrou o bode, que é a Grécia de Alexandre o Grande. Agora ele está falando de um pequeno chifre que surgiu. Quem é esse pequeno chifre agora? É Roma, o Império Romano, porque depois da Grécia vem Roma. E aí ele diz que o pequeno chifre foi para o sul. Fazer o que no sul? Vencer a Grécia. Vencer a Magna Grécia, porque sempre é assim. É um reino surgindo e vencendo o outro. Na estátua de Nabucodonosor, a cabeça era a Babilônia. Veio os braços e venceu a Babilônia. É os Medo-Persa. Depois veio o ventre da estátua, que é a Grécia, e venceu os Medo-Persa. Depois veio as pernas da estátua, que é Roma, e venceu a Grécia. Um vencendo o outro. Então agora aqui no capítulo 8, surgiu o carneiro com 2 chifres. Surgiu um bode para vencer ele. O carneiro é os Medo-Persas. Surgiu o bode, que é a Grécia. A Grécia venceu os Medo-Persas. Agora surgiu o pequeno chifre, Roma. Roma vai e vence a Grécia. Por isso que está falando que o pequeno chifre foi para o sul. O sul estava quem, Roma? O sul estava a Magna Grécia. Estava a Grécia. A Grécia de Alexandre o Grande, ali, dos seus generais, estava ali. Então o pequeno chifre é Roma. Roma surgiu agora. Roma foi vencer a Magna Grécia. Coloca o documento aí mostrando que a Magna Grécia fica no sul. Ok, meus irmãos? E aí diz que o pequeno chifre foi depois para o Oriente. Foi fazer o que no Oriente? Vencer os macedônios. Roma foi para o sul vencer os macedônios. Por volta do ano 168, se eu não me engano. Vou colocar a data aí certinho, mostrando para os irmãozinhos. 148, 149, se eu não me engano. E aí depois que foi para o sul, está dizendo que o pequeno chifre foi para a Terra Gloriosa. Onde é a Terra Gloriosa, Romeus? Jerusalém, Yal-Shalaim. Roma chegou em Yal-Shalaim no ano 63. Roma chegou ali e começou a mandar ali. É tanto que a hora que Alcha chegou ali, quem mandava ali já eram os romanos. Então, beleza. Então, Roma foi para o sul, para o Oriente e para a Terra do Esplendor, Jerusalém. Aí diz assim: ele ergueu-se contra o exército dos céus, derrubando por terra parte das estrelas e calcando aos pés. Está dizendo que Roma matou os crentes, os imperador pegava as estrelas dos céus, parte das estrelas dos céus. As estrelas dos céus aqui são crentes, os crentes representam as estrelas dos céus. Isso está registrado em Daniel capítulo 12. Fala que aquele que ensinar a muitos o caminho da justiça vai brilhar como estrela no céu. São os crentes. Então Roma aqui está dizendo que o pequeno chifre pegou as estrelas dos céus e calcou aos pés. Quando foi isso, mesmo? Quando os crentes foram jogados nas arenas para os leões comer. Tá entendendo, irmãos? Aí diz, aqui agora diz assim, ele chegou, o pequeno chifre, e chegou até exaltar-se contra o príncipe dos exércitos. Falando que Roma levantou contra o Machia, contra o filho do Eterno. Aí diz assim, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Está dizendo que Roma atacou a base do santuário. Está dizendo que Roma atacou o nome do Machia, levantou contra o próprio Machia, arrasando a base do seu santuário e arrasando com o seu exército. O santuário aqui é a igreja do Machia. Roma levantou contra o nome do Machia, tirou o nome dele e tirou o nome de Yalcha e botou o nome Jesus, atacou o fundamento. Vou colocar a tradução aí, mostrando que o pequeno chifre atacou o fundamento. Olha aí a tradução aí para vocês verem. Atacou o fundamento. Atacou o fundamento. Por que eu falo que o nome é o fundamento? Porque no livro de 1 Coríntios 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está colocado, o qual é Yahshua Mashiach. Eles estavam querendo iniciar uma igreja com o nome de Paulo, outro com o nome de Apolo e outro com o nome de Pedro na cidade de Corinto. Paulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro nome além daquele que já está colocado, além daquele que o Criador escolheu para o seu filho. Então, o fundamento é o nome. E aqui, Roma atacou a base do fundamento, atacou o nome, tirou o nome Yahshua e botou o nome Jesus. O nome Jesus vem do latim, que significa Iesus. Iesus no latim significa porco. Isto é porco. Vou colocar o documento na tela agora para vocês verem. Ó. Iesus significa isto é porco. E diz assim, ó, abolindo o seu sacrifício perpétuo. Tá vendo? E arrasando o lugar do seu santuário. E o exército, sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Ele pôs a abominação.
Ele colocou o porco, porque Yahshua representa o Cordeiro do Eterno. Mas Jesus não, Jesus representa o porco de Roma. Jesus é o Deus porco de Roma. Então, o pequeno chifre aqui é Roma. Roma, aqui é a Roma papal. A Roma papal agora tomou o poder de Roma lá agora, tirou os imperadores, agora aqui já está na Roma papal. A Roma papal aqui agora atacou o nome do Mashiach, trocou o nome dele e colocou um nome pagão, colocou um nome que significa uma abominação, significa isto é porco. Por isso está falando aqui, ó, tirou o seu sacrifício perpétuo, ó, sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Então Roma tirou Yahshua como mediador e colocou Jesus como mediador. Com isso ela derrubou a verdade por terra. Porque no livro de 1 Timóteo diz assim, a vontade do Criador que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Criador, Yahweh, e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua, o homem. Roma tirou Yahshua e colocou Jesus como mediador. Derrubou por terra a verdade. E aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém diz assim, tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário, ou ainda, o perseguidor, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade, como abominação. Roma queria profanar o sacrifício de Yahshua. Para isso ela tirou o nome dele, que representa um cordeiro, e Yahshua representa o cordeiro do Eterno, e colocou Jesus, que representa uma abominação, representa um porco. Porco no Velho Testamento é uma abominação. E aí então, meus irmãos, o que acontece? Cá na frente aqui, ó, no versículo 13, o anjo pergunta para o outro assim, ó, pergunta assim, então ouvi um santo a falar, e outro santo disse, aquele que falava, até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, da desolação da iniquidade, e do santuário da legião calcada aos pés? Versículo 14, e ele respondeu, até 2300 tardes, então o santuário será purificado. Na Bíblia de Jerusalém fala, então o santuário, então será feito justiça ao santuário. Porque o santuário aqui é a igreja do Mashiach, que passou a levar esse nome pagão, esse nome profano, Jesus, esse nome que mancha a igreja, o nome de um porco, do Deus porco da igreja católica. Então no final das 2300 tardes, no final dos 2300 anos, o santuário será purificado, a igreja será purificada no final da tribulação. E aí o que acontece? Será feita justiça a ela, porque Roma perseguiu, matou, tirou o nome que foi dado a ela, colocou um nome profano, o nome de um porco que veio lá da igreja católica, acabou com a igreja dele, fala desse jeito, arrasou com o seu exército e com o seu santuário. E derrubou por terra a verdade, fez um estrago. Roma fez um estrago quando ela colocou Jesus, ela arrebentou com tudo. Mas aí agora a questão é, ele falou, até quando vai durar isso? Ele falou, 2300 tardes, 2300 dias, porém 2300 dias tem que ser interpretado como sendo anos. Então nós temos que entender agora o quê? Nós temos que entender quando foi que surgiu o pequeno chifre. Daniel, capítulo 8, versículo 9, é quando surge o pequeno chifre. Roma, o Império Romano, é quando surge o Império Romano. O Império Romano nós temos que entender quando foi que surgiu o Império Romano. O Império Romano surgiu no ano 270 antes do Mashiach. Vou colocar o documento aí agora mostrando que Roma, quando ela venceu a cidade de Régio, uma cidade da Magna Grécia, ali Roma então liquidou de vez com a Grécia, aí Roma virou potência, que um reino vem após o outro. Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, agora o pequeno chifre, Roma, chega e vence a Grécia. Quando? No ano 270, quando Roma venceu a cidade de Régio. Aí você tem que calcular agora, 270 mais 2030 são 2.300 anos. Então em 2030 completa 2.300 anos. Então Yahshua vai voltar em 2030, é a volta do Mashiach. Ele tem que voltar para estabelecer todas as coisas nos lugares devidos, nos lugares corretos. Onde Roma profanou, fez o estrago, ele vai vir para purificar o santuário, ele vai vir para estabelecer todas as coisas no lugar devido, no lugar que nunca deveria ter saído. Entendeu, irmãos? Então, aqui ó, 270 mais 2030, 2.300 anos. Aqui completa 2.300 anos. Os 2.300 anos vai completar aqui em 2030. Agora vamos para a próxima prova. Os irmãos viram aí que profecia tremenda que foi revelada a nós? As 2.300 tardes foi revelada a nós. Por quê? Porque o Eterno falou, é no tempo do fim, que esse livro, eu vou tirar o selo dele e vou revelar todas essas profecias. Vamos agora para a quinta prova, né? A quinta prova, vamos para a quinta prova. Então agora, meus irmãos, esta é a quinta prova. Que prova é essa, meus? O calendário caraíta.
Esse é o verdadeiro calendário do Eterno. Não é aquele calendário que está lá na mão daqueles judeus maçom lá na terra de Israel, não. Aqueles judeus maçom lá, eles tiraram 210 anos no calendário. Tiraram para poder fazer a maior confusão e ninguém saber quando é que o Mashiach ia voltar nas nuvens. Os caraítas estão aguardando a volta do Mashiach quando completar 6.000 anos. Eles sabem que quando completar 6.000 anos ele tem que voltar. Então no calendário do caraíta hoje, eles estão no ano 5.993. Tem um errozinho aqui que eu quero explicar para os irmãos. Então veja bem, meus irmãos. No calendário dos judeus lá hoje, vou colocar a foto aí para vocês verem, estão marcando 5.783. Não, eles tiraram 210 anos no calendário. São os 210 anos que Israel ficou no Egito. Eles tiraram esses 210 anos. E os calendários caraítas, os caraítas não aceitam acrescentar coisas no calendário. Eu vou colocar o documento e mostrar que eles não aceitam acrescentar e nem tirar. Então o que acontece? Tiraram 210 anos do calendário. Na verdade, esse aqui é o calendário verdadeiro. Porém, ainda não chegou em 5.993. Vai chegar agora em abril. Por quê? Porque aqui eles estão cometendo erro. Está seguindo o mês de setembro. Porque Israel tem 2 anos lá. Tem o ano civil e o ano religioso. O ano civil, ele começa no mês de setembro. E o ano religioso, ele começa entre março e abril. Então, o Eterno falou que era para o seu povo guardar o ano religioso lá. É o ano que começa entre março e abril. Não é para guardar o mês de setembro. Então, na verdade, ainda estamos no ano 5.992. Vai pular agora em abril para 5.993. Deixa eu ler a passagem aqui. Ó. Êxodo 12, versículo 1 diz assim: Disse Yahweh a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro dos meses. Será o primeiro mês do ano. Que mês é esse que o Eterno está falando? O mês de Nissan, o mês de Abib. Está onde? Livro de Números, capítulo 33, versículo 3. Fala que no dia 15 de Nissan, no dia 15 de Abib, eles ganharam a libertação do Egito. E aqui eles estavam no dia 14, aqui eles estavam matando o cordeiro. Êxodo 12, versículo 1, então, o Eterno fala com eles, esse mês aí é o primeiro mês do ano. Então, no calendário do Eterno ainda está faltando chegar no mês de abril para pular para 5.993. Aí vai ficar faltando o quê, Romeu? Aí vai ficar faltando 7 anos para inteirar 6.000 anos. Quando inteirar 6.000 anos, está inteirando, na verdade, o 7º milênio. 6.001 dias já é o 7º milênio. É quando Yahweh tem que estabelecer o reino milenar nessa terra. O prazo que ele deu para o homem na terra aqui foi de 6.000 anos. Por isso que eu falei que ele ficou pregado 6 horas na cruz, no madeiro lá. Ele foi pregado 9 horas da manhã e saiu, foi morto 3 horas da tarde. Aí você conta 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde. 6 horas ele ficou pregado no madeiro. Cada hora equivale a 1.000 anos de redenção. Por isso que eu falei aquilo, que o demônio falou, o demônio toda hora falava com ele, você vem nos atormentar antes da hora? Por quê? Porque o Eterno deu prazo para esse andar em cima da terra aí 6.000 anos. Por isso que eles falou, meu nome é legião, uma legião é 6.000 soldados. No caso ali era 6.000 demônios que estavam naquele homem. Então o que acontece aqui? Essa palavra aqui está lá em Gênesis 49, se eu não me engano. Vou colocar o versículo na tela para vocês verem. Lá o Eterno fala com Israel, fala com Jacó ali, desça para a terra do Egito, que eu vou estar com vocês lá na terra do Egito, desça para lá. E aí eles desceram. Então o que acontece? Deixa eu pegar outra caneta aqui. Eles desceram para o Egito. Só que a palavra desça que está lá no livro de Gênesis, vou colocar na tela para vocês verem. A palavra desça se escreve dessa forma aqui. É dessa forma aqui que se escreve a palavra desça. E na palavra desça, o Eterno já deixou um código para nós, mostrando que eles iriam tirar esses 210 anos. Primeiro deixa eu mostrar um documento aí, mostrando que eles tirou 210 anos do calendário. Olha o documento aí, Várias pessoas sabem disso, que eles tirou 210 anos do calendário. Então nós estamos chegando agora no ano 5.993 em abril. Então na palavra desça, o Eterno ainda deixou um código para nós, quando o Eterno falou com eles, desça para o Egito, porque eles iam ficar 210 anos no Egito. 116 anos, mais ou menos, 117 anos de trabalhando ali, de boa ali, de escravo, né? Então tá aqui, Aí, 210 anos ali no Egito que eles iriam ficar. Ok, meus irmãos? Então tá aqui, Agora, olha aqui para os irmãos ver aqui, na palavra desça.
Tem três palavras hebraicas. Resh, Dalet e Vav. Cada uma tem um valor numérico. O Resh vale 200. O Dalet vale 4. O Vav vale 6. Quando você soma 6 mais 4 mais 200 é igual a 210. 210 anos foi o prazo que eles ficaram no Egito e é os anos que eles tiraram do calendário. Então o Eterno deixou tudo para nós ver aí, para nós descobrirmos que realmente eles mexeram no calendário. Através dessa palavra que o Eterno manda eles descer para o Egito, porque esse é o prazo que eles iam ficar no Egito. Ok, meus irmãos? Então tá aí, essa aí é mais uma prova então mostrando aí. Que agora vai completar agora 6.000 anos em 2030. Em 2030 que vai completar, viu, irmãos? Em abril de 2030 completa 6.000 anos. 6.000 anos, ó. Agora vai completar 5.993 em abril. Vai ficar faltando 7 anos da tribulação. Vai ficar faltando 7 anos da tribulação. 5.993 agora em abril. No nosso calendário é que ano? 2023. No DES, 5.993 vai interar em abril agora. Aí vai começar a tribulação. Mais 7 anos inteira 6.000 anos. E Yahshua volta. Vamos passar agora para as últimas duas provas. Ok, meus irmãos? Então agora nós vamos para a sexta prova. Meus irmãos, essa profecia que eu vou passar para os irmãos aqui agora, para mim, ela e as 2.300 tardes são as duas profecias mais fortes que eu vejo dentro das Sagradas Escrituras. É a profecia das 70 semanas. A profecia das 70 semanas e a profecia das 2.300 tardes, elas para mim são as provas mais evidentes de que Yahshua vai voltar em 2030. E o arrebatamento vai acontecer em 2023. Portanto, eu quero ler para os irmãos aqui a Wikipédia, para mostrar para os irmãos o que a Wikipédia fala sobre a profecia das 70 semanas. Essa profecia, ela é uma bomba, meus irmãos. Ela mostra com clareza que Yahshua vai voltar no ano de 2030 e o arrebatamento ele vai acontecer no ano de 2023. Portanto, eu quero ler a Wikipédia antes de eu mostrar essa profecia para os irmãos. Ok, meus irmãos? Então, meus irmãos, a Wikipédia ela diz assim: é uma profecia referida no capítulo 9 do livro bíblico do profeta Daniel, um dos livros do Antigo Testamento no cristianismo, ou no Tanakh, no judaísmo, que para a maioria dos estudiosos se refere ao juízo final da humanidade, o surgimento do Messias, do Mashiach, e na visão dispensacionalista, também ao surgimento do anti-Messias, o anticristo. É sem dúvida a profecia mais complexa encontrada na Bíblia ou Tanakh e de difícil compreensão, exigindo amplo conhecimento exegésico e escatológico, pois supostamente comprova a veracidade de Yahshua como o Mashiach, através de seus cálculos e também prevê a época do fim do mundo, tendo sido por isso proibido o seu estudo em algumas denominações do judaísmo. Historicamente, o judaísmo considera errado tentar prever a data da chegada do Messias. E também por causa dessa temática, foi considerada por muitos estudiosos cristãos e judeus como sendo uma profecia polêmica, proibida da tentativa de interpretação e entendida como selada pelo próprio Criador para ser compreendida apenas no fim dos tempos. Tá vendo aí, meus irmãos? Então a própria Wikipédia reconhece que essa profecia ela estava selada pelo Criador e que ela seria revelada somente agora no final dos tempos. Então, como os irmãos puderam ver aí, a própria Wikipédia ela mostra que essa profecia ela só seria compreendida no final dos tempos. E por que eu fiz questão de ler a Wikipédia? Porque o Eterno revelou a profecia das 2.300 tardes e a profecia das 70 semanas para nós que fazemos parte da era da igreja de Filadélfia. Portanto, agora eu quero estar lendo Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Vamos lá. 70 semanas foram determinadas para o seu povo, para a sua cidade santa, a fim de terminar as transgressões, acabar com o pecado, fazer a expiação do erro, trazer a justiça eterna,
selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Versículo 25. Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Ela será reconstruída com praças públicas, fossos, mas em tempos de aflição. Depois das 62 semanas, o Messias será eliminado, sem nada para si. E o povo de um líder que virá destruirá a cidade e o lugar santo. E o seu fim será pela inundação. Até o fim haverá guerras. O que foi determinado são desolações. Então, irmãos, como nós podemos ver aqui, foi decretado 70 semanas para o povo de Daniel, para poder fazer cessar o pecado deles. Ok, meus irmãos? Aí agora eu quero trazer para os irmãos aqui o seguinte, eu vou virar para o quadro aqui para explicar para os irmãos o seguinte. Veja bem, meus irmãos, eu já falei sobre essa profecia aí várias vezes, mas essa profecia, ela é tremenda. E para ela ser entendida, é só através da revelação do Eterno, meus irmãos. Então veja bem, meus irmãos, aqui eu coloquei aqui ano 420, coloquei aqui o mês de Nissan e o dia 15 de Nissan. Por quê? Porque essa profecia aqui, para ela ser entendida, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: são 70 semanas que foram dadas para o povo de Israel. A primeira coisa para nós entender essa profecia, nós temos que entender que essas semanas, elas são semanas de anos. Aonde está isso, meus? Levítico capítulo 25, versículo 8 em diante. E Gênesis capítulo 29, onde fala ali do casamento de Jacó. Jacó casou com uma das filhas de Labão. E aí depois ele queria casar com a outra, e aí Labão falou com ele: não, você vai ter que trabalhar para mim mais uma semana de 7 anos. Então, o livro de Levítico capítulo 25 e Gênesis capítulo 29 nos mostra que essas semanas são semanas de anos. E o Eterno, então, decretou 70 semanas para o seu povo. Então, são 70 vezes 7. 70 vezes 7 são 490 anos. O Eterno decretou 70 semanas para que o povo de Israel alcançasse o perdão dos seus pecados. Não só isso também, para que a justiça do Eterno viesse para cima dessa terra. Ou seja, o reino milenar, o reino do Mashiach. E Yahushua vai descer trazendo a justiça eterna para essa terra. E aí os judeus também vão alcançar o perdão do pecado deles. E o Santo dos Santos será ungido, ou seja, o templo será reconsagrado. Isso de acordo com algumas traduções. Então veja bem, meus irmãos. A primeira coisa é entender que essas semanas são semanas de anos. São 70 vezes 7. São 490 anos. A segunda coisa é entender quando é que foi dado esse decreto, quando foi que iniciou esses 490 anos. Ou seja, eles iniciaram no ano 420 antes do Mashiach. Estou mostrando aqui, mas vou provar, ok, irmãos? Vou estar provando para os irmãos. Deixa eu chegar o pentestal para cá aqui um pouco aqui. E então nós temos que entender quando foi que começou essas 70 semanas. Elas começaram no ano 420 antes do Mashiach. E nós temos que entender em que mês que começou essas 70 semanas. Elas começaram no mês de Nissan. Isso está registrado no livro de Neemias, capítulo 2, porque foi aqui que foi entregue o decreto para Neemias. O decreto foi entregue para Neemias no ano 420 antes do Mashiach, no mês de Nissan. E nós temos que entender também que dia que foi entregue esse decreto. Foi no dia 15 de Nissan. No capítulo 2 de Neemias não fala o dia, não fala o mês, mas eu vou provar também para os irmãos que foi no dia 15 de Nissan. Então nós temos que entender que as 70 semanas, elas iniciaram no ano 420 antes do Mashiach, no mês de Nissan e no dia 15 de Nissan. Outra coisa que nós temos que entender para nós entendermos a revelação dessa profecia. Nós temos que entender em que semana Yahushua morreu. Porque os pastores cometem um grande erro ao achar que o Filho do Eterno
morreu na semana de número 69. São 70 semanas. Aí eles pensam que o Filho do Eterno veio e morreu na semana de número 69. Não foi. O Filho do Eterno, ele morreu na semana de número 63. Vou estar provando isso para os irmãos, porque isso aqui faz toda a diferença também para nós entendermos a revelação dessa profecia. Então, o que eu quero trazer para os irmãos? Primeiramente, eu vou trazer para os irmãos aqui o seguinte, deixa eu apagar aqui, essa parte aqui. Yahusha, o Filho do Eterno, quando ele veio, ele morreu com 30 anos no ano 30 depois de Cristo. Ele morreu no ano 30. E ele morreu com 30 anos de idade. Esse ano aqui, ó, quando Yahusha morreu no ano 30, vou colocar o documento na tela aí, que ele morreu no dia 7 de abril do ano 30. Esse é o único ano que cai numa sexta-feira e bate certinho com todo o calendário do Eterno. Olha o documento aí, ó, dia 7 de abril do ano 30. Então ele morreu no ano 30. Esse ano aqui era o que, Romeus? Esse aqui era um ano jubileu. Escrevi aqui, ó, jubileu. Como é que eu posso provar isso aqui? Lendo Lucas, capítulo 4, versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo era costume, entrou em dia de sábado na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, e encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito de Yahweh está sobre mim. Ele me ungiu, ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, e aos cegos a restauração da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos, e para proclamar o ano de graça de Yahweh. Essa profecia aqui está em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Aqui mostra que Yahusha estava anunciando a chegada do ano jubileu. O ano jubileu que está registrado em Levítico capítulo 25. Ali no livro de Levítico fala assim: vocês vão contar 7 vezes 7, que são 49 anos. O próximo ano é um ano jubileu. E aí vocês vão tocar a trombeta, anunciando a libertação de todos os moradores da terra. Então Yahusha aqui, ele chegou em um ano jubileu. Era o ano de número 4.000. Yahusha chegou no ano 4.000 para anunciar o ano jubileu. Ano 30 no calendário gregoriano. Ano 4.000 no calendário do Eterno, calendário hebraico, calendário original, que hoje nós conhecemos que é o calendário dos caraítas, dos judeus caraítas, que eles não aceitou tirar os 210 anos desse calendário deles. No calendário deles, eles estão no ano 5.992. Vai entrar para 5.993 agora em abril. Esse é o calendário original. Então Yahusha veio no ano 4.000. O ano 4.000 era um ano jubileu. Ano 30, calendário gregoriano. Aí eu provei no livro de Lucas mostrando que ele chegou em um ano jubileu. Tudo isso aqui que eu estou mostrando faz diferença, ok, meus irmãos? Então agora, meus irmãos, eu vou mostrar para os irmãos que Yahusha, ele morreu na semana de número 63. Com isso, eu vou estar provando que o decreto começou no ano 400, foi entregue para Neemias no ano 420 antes do Mashiach. Aí eu vou estar provando para os irmãos que foi aqui que iniciou-se o decreto. Não foi no ano 457, como ensina os adventistas e outros pastores aí, não. Outros pastores falam que foi no ano 444, outros falam que foi no ano 445 antes do Mashiach, outros falam que foi no ano 457. Todos eles estão fora. Por que eles pegam essas datas? Para poder adequar com Yahusha morrendo no ano 30 ali, na semana de número 69. Eles fazem isso para poder encaixar com o entendimento deles. Não. Mas nós temos que provar, e eu vou provar aqui que Yahusha, que o decreto foi entregue no ano 420 e Yahusha morreu no ano 30. E ele morreu na semana de número 63. Então é isso que eu vou fazer agora, ok, irmãos? Então, para me provar que o decreto ele foi entregue para Neemias no ano 420 e que as 70 semanas iniciou no mês de Nissan e no dia 15 de Nissan, eu vou estar lendo Levítico, capítulo 25, para poder explicar para os irmãos como é que funciona o calendário do Eterno. Vou mostrar para os irmãos que o calendário do Eterno,
Vou mostrar mais uma vez que o calendário do Eterno, ele é constituído de semanas de 7 anos. E a cada 49 anos vem o ano jubileu, o ano 50º. Ele é o ano jubileu. Então vamos lá, vou estar mostrando para os irmãos. Que o calendário do Eterno, ele é formado por semanas de 7 anos e por anos jubileus, que são de 50 e 50 anos. Vou estar lendo aqui. Ó. Levítico 25, versículo 8 diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Isto é, o tempo de 7 semanas de anos. 49 anos. Aí agora vem aqui o versículo 10, diz assim: declarareis santo o 50º ano, e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um ano jubileu. Cada um de vós retornará ao seu patrimônio. O Eterno nos mostra como é que o seu calendário funciona. O Eterno falou: você vai contar 7 vezes 7. Cada semana tem 7 anos. São 7 vezes 7. Vai dar 49 anos. E aí o próximo ano é o ano 50º. Esse ano é o ano de número 50. Esse ano é um ano jubileu. É o ano que vocês vão decretar libertação para todos os moradores da terra. Eles plantavam a terra durante 6 anos e deixavam a terra descansar no 7º. E aí começava mais um ciclo de 7 anos. Plantava a terra mais 6 anos e deixava a terra descansar no 7º. Eles faziam isso durante 7 vezes 7. Faziam isso durante 49 anos. E aí quando chegava em 49 anos, vinha o ano de número 50, o 50º ano. E aí eles tinham que fazer o que agora? Deixar a terra descansar também nesse ano. Então, quando chegava no ano 49, ali já estava fechando um ciclo de 7 anos. Aí eles deixavam a terra descansar. E aí o próximo ano seria o ano de número 50. Então eles tinham que deixar a terra descansar 2 anos seguidos agora. Eles deixavam a terra descansar quando completava 49 anos, porque estava completando um ciclo de 7 anos. E aí deixava a terra descansar também no 50º ano, o ano de número 50, porque esse ano era um ano jubileu. Vou colocar o documento aí mostrando que eles deixavam a terra descansar 2 anos seguidos. Quando chegava no ano 49, descansava ali aquele ano 49, porque estava fechando um ciclo de 7 anos, e deixava a terra descansar o próximo ano, que era o ano 50º, o ano jubileu. Ali decretava-se a libertação de todos os moradores da terra. E aí nesse ano de número 50º, o ano de número 50, eles não começavam mais um ciclo não, eles esperavam passar o ano 50º, o ano de número 50, para iniciar mais um ciclo de 7 vezes 7, para inteirar 49 anos, para poder chegar o ano jubileu novamente. Então, a cada 49 anos ali, eles chegavam o ano 50º, eles esperavam passar o ano 50º, o ano de número 50, para poder iniciar mais um ciclo de 7 vezes 7, que são 49 anos. Uma tradução que está na Bíblia King James, Daniel 9, versículo 26. Ali fala assim, ó: depois das 62 semanas, será morto ou ungido. Vou mostrar agora que Yahshua, ele morreu na semana de número 63 e não na semana de número 69, como ensinam os pastores. Por quê? Porque se eu descobrir que Yahshua morreu na semana de número 63, no início dela, eu vou descobrir que o decreto foi entregue no ano 420. Eu vou estar provando para qualquer pessoa que o decreto foi entregue no ano 420. Se eu descobrir em que semana Yahshua morreu, eu vou estar descobrindo também em que ano iniciou o decreto. Ok, irmãos? Então é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Na Bíblia King James, Daniel, capítulo 9, versículo 26, diz assim: decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. Olha que essa aqui agora traduziu tremendamente, irmãos. Decorridas 62 semanas, o ungido passará pela morte. Está falando que Yahshua iria morrer depois que decorresse 62 semanas. Então ele não morreu na semana de número 69, como ensina os pastores. Os pastores fazem isso porque eles lêem o versículo anterior, onde fala assim, ó: vai passar 7 semanas e também 62 semanas. E aí o Messias será morto. O que eles fazem? Eles pegam 62 mais 7, que é igual a 69, e falam:
Ah, então o Filho do Eterno morreu na semana de número 69, porque são 62 mais 7. Não, irmãos. Eu já mostrei outros vídeos aí. As 7 primeiras semanas são para reconstruir as calçadas e as muralhas de Jerusalém. E aí ele vira e fala assim, então vai passar 62 semanas para reconstruir toda a Jerusalém. E aí o Messias será morto dentro de Jerusalém, dentro de Jerusalém. Ali o profeta está mostrando que as 7 primeiras semanas, que aqui ó, eu até coloquei invertido aqui, ó, na verdade é isso aqui que tem que colocar. 7, vai passar 7 e 62, mas não é para somar 7 mais 62. Deixa eu pegar aqui um outro pincel aqui. Não é para somar, irmãos. Não é para somar 7 mais 62. Ele está falando que vai passar 7 semanas. Vai passar 7 semanas. E vai passar também 62 semanas. Vai passar 7 semanas para reconstruir calçadas e muralhas. E vai passar ao todo 62 semanas para toda a cidade será reconstruída. E depois das 62 semanas, aí no próximo versículo 26, na Bíblia King James, diz assim: decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. Então, o que o profeta está querendo mostrar, meus irmãos? Que vai passar 62 semanas ao todo, a cidade será reconstruída. E decorridas essas 62 semanas, passando todas as 62 semanas, o Machia vai ser morto dentro de Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Yausha morreu no dia 15 de Nissan. Agora eu estou provando o dia também. Que foi aqui que iniciou. Iniciou no mês de Nissan. O livro de Neemias, capítulo 2, mostra que iniciou no mês de Nissan. E Yausha morrendo no dia 15 de Nissan, nos mostra que essas semanas elas iniciam no dia 15 de Nissan e terminam no dia 15 de Nissan. Isso é importante nós sabermos. Porque é aqui que mostra quando é que vai iniciar a última semana agora. Vai ser em abril agora, dia 6 para o dia 7 de abril, vai ser dia 15 de Nissan lá em Israel. Daqui a pouco os irmãos vão entender isso. Então, irmãos, agora nós já descobrimos a data, o mês e o dia. Mas eu quero provar, mais aí, eu quero provar que nós descobrimos, se nós descobrimos que Yausha morreu na semana de número 63, no início dela, no final da semana de número 62, no início da semana de número 63, foi quando ele morreu. Por isso que na Bíblia King James diz assim, decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte. Depois que passar 62 semanas, na hora que iniciar a semana de número 63, o ungido será morto dentro de Jerusalém. É isso que o profeta Daniel está mostrando para nós. O anjo está mostrando, aliás, o anjo Gabriel está mostrando para Daniel, falando, Daniel, vai passar 62 semanas e o Machia vai ser morto dentro de Jerusalém. Vai ser morto no início da semana de número 63. Então agora eu vou provar para os irmãos agora da seguinte forma. Primeira coisa que eu quero fazer para me provar para os irmãos é o seguinte. Eu mostrei que Yausha morreu em um ano jubileu, no ano 30. Está aqui. Nós lemos Lucas, né, irmãos? Então vamos lá agora. Então agora, ano 30 era um ano jubileu, né? Então eu vou pegar agora 420 aqui e vou chegar no ano 30. O ano jubileu, eu mostrei para os irmãos que ele é de 50 em 50 anos. A cada 49 anos, 7 vezes 7, vinha o 50º ano, o ano jubileu. Então vamos lá agora. Aqui era um ano jubileu, aqui, ó, por isso que eu escrevi aqui, ó, ano jubileu. Então agora, olha aqui, na hora que deu o decreto, 420 menos 50 são 370. Menos 50, eu estou voltando para trás, são 420 antes do Machia. Eu estou voltando para trás para chegar no ano 30 depois do Machia, quando ele morreu. Então 420 menos 50 são 370 anos. Menos 50 são 320 anos. Menos 50 são 270 anos. Menos 50, 220 anos. Menos 50, 170 anos. Menos 50, 120 anos. Menos 50, 70 anos. Menos 50, ano 20. Aí você coloca na calculadora. Faz isso na calculadora ou no celular. 20 menos 50, ano 30. Agora eu já cheguei no ano 30 depois do Machia. Eu cheguei no ano 30 depois do Machia. Tá aqui. Ano 30 depois do Machia. Então aqui agora ficou provado que o ano 30 é um ano jubileu. Tá vendo? Ficou provado.
Ficou provado que o ano 420 antes do Mashiach foi um ano jubileu. Então aí, ó, fui voltando de 50, 50, 50, 50, 50, 50. Agora, o que é que eu tenho que fazer para provar para os irmãos mais ainda que Yahushua morreu na semana de número 63, igual está na Bíblia King James, Daniel 9, versículo 26. Agora eu tenho que fazer o seguinte, irmãos. Aqui, ó. Ano 420, menos 50. O que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar 7. Cada semana não são 7 anos? Então vou colocar agora. Cada semana não. Cada jubileu não são 7 vezes 7, não são 49 anos? Então aqui agora, 7 vezes 7, 7 semanas. 7 semanas, 7 vezes 7. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. 7 semanas. Mais 7 semanas. Mais 7 semanas. Tô colocando só debaixo dos 50, onde foi os jubileus, irmãos, ó. São 9 jubileus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jubileus. Agora eu vou pôr, ó. 7, 7, 7 mais 7, mais 7 semanas, mais 7 semanas, mais 7 semanas, mais 7 semanas, mais 7 semanas. Tá vendo? Mais 7 semanas. Agora, o que acontece, irmãos? Então aqui agora eu tenho 7 semanas, mais 7 semanas, mais 7 semanas. Qual a conta que eu vou ter? Mais 7 semanas, 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 mais 7 semanas. 7 vezes 9, que são 9 jubileus. 7 vezes 9 são 63 semanas, irmãos, ó. Tá vendo? As 63 semanas cai aonde? Cai no ano 30. Tá vendo? 63. 63 semanas são quantos anos? São 441 anos cumpridos aqui. Na hora que Yahushua morreu, cumpriu 63 semanas. Cumpriu 441 anos. Então, eu agora provei com A mais B que Yahushua morreu na semana de número 63. A partir daqui, ó. A partir daqui vinha, ó, 7, mais 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 7, 63 semanas. Ok, irmãos? Viu que é tremendo? Quando o Eterno revela a sua profecia para nós. Vai prestando atenção, irmãos, que não tem escapatória não. Yahushua vai voltar em 2030 e o arrebatamento vai acontecer agora do dia 6 para o dia 7 de abril, porque lá em Israel vai ser o quê, Romeus? Lá em Israel vai ser dia 15 de Abib. Então, presta atenção, irmãos, que eu vou chegar lá agora. Agora eu vou apagar o quadro e nós vamos aqui, ó. Não esqueça disso não, ó. 441 anos. 63 semanas no ano 30, 441 anos. Grava aí na sua cabeça agora. Aqui, ó, no ano 30, depois do Mashiach, era um ano jubileu. Completou 63 semanas quando Yahushua morreu. Ele morreu no início da semana, no dia 15, ó. No dia 15 de Nissan, estava iniciando a semana de número 63. Ele morreu aqui, completando 441 anos das 70 semanas que o Eterno decretou para o povo de Israel. Ok? Vamos passar para frente agora. Então, irmãos, eu consegui levar os irmãos até a semana de número 63. Até o ano 30, quando Yahushua morreu com 30 anos. Eu consegui levar os irmãos até aqui. Agora eu quero levar os irmãos até a semana de número 69. Por quê? Porque aqui o Eterno para a contagem das 70 semanas. Aqui ele para o relógio dele, ele para a contagem das 70 semanas. E aí ele deixa a última semana, a semana de número 70, para o final dos tempos, que vai ser agora em abril, que ela vai ser aberta. Então eu quero trazer os irmãos agora da semana de número 63 para a semana de número 69. Da semana de número 63 para a semana de número 69, falta-se 6 semanas. 6 semanas são 42 anos. 63 semanas são 441 anos. Já cumpriu-se 441 anos. Agora até a semana de número 69, aí cumpre-se 483 anos, fica faltando só 7 anos para cumprir os 490 anos. Porém, o Eterno não vai deixar cumprir a última semana. A última semana ele vai deixar para cumprir ela agora, em abril, agora que vai abrir ela. Então, o que acontece aqui, ó? 69 vezes 7 é 483 anos. Vai ficar faltando só a semana de número 70. 483 mais 7, 490.
Então veja bem, irmãos, agora eu vou pegar os irmãos e levar até a semana de número 69, porque eu quero mostrar algo para os irmãos. Eu quero mostrar que o Eterno vai parar o relógio dele e Israel vai ser expulso da terra deles na semana de número 69. Isso tudo seguindo semanas de Shemitah, semanas de 7 anos. 63 mais 6 semanas são 69 semanas. Então agora ficou faltando 6 semanas para chegar na semana de número 69, porque nós paramos na semana de número 63. Aí o que acontece? Nós paramos na semana de número 63 no ano 30, depois do Mashiach. O ano 30, eu mostrei para os irmãos que o ano 30, ele era um ano jubileu. Então o que acontece? Eu mostrei para os irmãos que no ano jubileu, espera passar-se o ano jubileu para depois iniciar mais um ciclo de 7 vezes 7. Tem que esperar passar o ano jubileu, para aí começar mais um ciclo de 7 vezes 7. Aí então, chega-se no ano 31, aí começa o ciclo agora, de 7 vezes 7. Então agora eu vou contar só 6 por enquanto, porque vai parar na semana de número 69, então vamos lá. 31, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semanas, ó. 63 mais 6, 69. Então, o ano 31, mais 6 semanas de 7 anos, ou seja, mais 42 anos, porque 6 vezes 7 é 42. Então, 31 mais 42, eu chego em que ano? Eu chego no ano 73. Então, o ano 73, fechou-se a semana de número 69. 63 mais 6, 69. Ano 31, mais 6 semanas de 7 anos, 42 anos. 31 mais 42, 73. Então, no ano 73, fechou-se a semana de número 69. Romilson, e o que aconteceu na semana de número 70, na semana de número 69, no ano 73? No ano 73, quando fechou a semana de número 69, aconteceu a Guerra de Massada. Foi ali que os judeus foram expulsos da sua terra. Porque o que acontece, irmãos? Quando Yahushua morreu no ano 30, cumpriu-se a semana de número 63. Mas aí da semana de número 63 até a semana de número 69, o Eterno deixou correr. Por quê? Porque tinha mais coisas ainda para acontecer. Yahushua morreu na semana de número 63, mas dentro dessas 6 semanas aqui, tinha mais coisas para acontecer. Que coisas, Romilson? Deixa eu ler para os irmãos aqui, para os irmãos verem. Daniel 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, ou seja, na semana de número 63, o Messias será morto, tá vendo? Sem ter cometido pecado. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá o lugar santo e a cidade, tá vendo? O imperador Tito entrou lá dentro com os romanos, destruiu a cidade de Jerusalém. Isso em que ano, Romilson? No ano 70, depois do Mashiach. Então as semanas continuaram correndo. E Yahushua morreu na semana de número 63, o Eterno deixou correr mais 6 semanas ainda. O que aconteceu durante essas 6 semanas, meus? Olha uma delas aqui, ó. O templo e a cidade santa foi destruído. E o que mais aconteceu, Romilson? Aconteceu que no ano 73 aconteceu a Guerra de Massada, cumprindo-se a profecia que Yahushua deixou no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Yahushua falou que a figueira ia ser cortada e lançada para fora do seu país. A figueira é Israel. Israel foi cortado de vez da sua terra, foi expulso de vez da sua terra no ano 73, na Guerra de Massada, no dia 15 de Nissan, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Olha aí, ó. Essa data é importante, irmão. 15 de Nissan. Olha o 15 de Nissan aqui de novo. Por quê? Porque isso aqui está mostrando que a semana de número 69 encerrou no dia 15 de Nissan. Cada semana inicia no dia 15 de Nissan e termina no dia 15 de Nissan. Inicia no dia 15 de Nissan e termina no dia 15 de Nissan. No dia 15 de Nissan, iniciou a primeira semana no ano 420 antes de Yahushua. Agora, a semana de número 69, ela terminou no ano 73, depois do Mashiach. A semana de número 69 terminou. Então, o que acontece? Então eu peguei agora do ano 420 antes do Mashiach e fui agora até o ano 73 depois do Mashiach. Eu peguei a primeira semana que começou no ano 420 e fui até na semana de número 69. Levei os irmãos até aqui agora. E aí o que aconteceu na semana de número 69 agora, homens? Aí o Eterno agora virou e falou assim: eu não vou deixar a tribulação começar. Porque se o Eterno deixa a tribulação começar na semana de número 69, no ano 73, 73 mais 7, aí a tribulação terminaria no ano 80. Mas o Eterno não deixou a tribulação começar no ano 73,
Porque aqui está faltando só mais uma semana, 73 para 80 são 7 anos, ó, só mais uma semana, só 7 anos. Aqui, dentro desses 7 anos aqui, o anticristo teria que estar atuando, mas o anticristo não existia naquela época ainda. Então o que o Eterno fez? O Eterno falou, essa última semana ela vai ficar para o final dos tempos, eu vou deixar ela para o final dos tempos, eu vou deixar a tribulação para acontecer no final dos tempos. Os anos e os ciclos Shemitah continuaram correndo? Continuaram, porém o Eterno não deixou iniciar a tribulação. O Eterno falou assim, ó, agora os anos vai continuar acontecendo, vai continuar correndo, vai ter a semana de número 70, a semana de número 71, 72, 80, 81, mas porém não é tribulação. A tribulação eu vou deixar para o final dos tempos. Eu vou reservar 7 anos no final dos tempos. Esses 7 anos vai ser considerado como sendo a semana de número 70. Então vou ler agora para os irmãos aqui agora. Daniel, capítulo 9, versículo 26 e o 27 agora. Depois das 62 semanas, o Messias será eliminado. Morreu na semana de número 63. E o povo de um líder que virá destruirá o templo e a cidade. Os romanos destruíram no ano 70, quase chegando na semana de número 69. Na semana de número 68, no ano 70, os romanos entraram dentro de Jerusalém, destruiu Jerusalém e o templo. E o seu fim será pela inundação. Até o fim haverá guerras e o que foi determinado são desolações. Agora o versículo 27. Ele, agora está falando do anticristo, ele manterá em vigor o pacto para muitos por uma semana. Falando do anticristo, que vai fazer uma aliança com muitos, com os judeus e os palestinos durante a semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Tá vendo aí? O anticristo, Emmanuel Macron, o filho da perdição, vai fazer uma aliança com os judeus e os palestinos no final dos tempos. Aí, ó, até essa semana aqui, o Eterno deixou ela para o final dos tempos. Então agora, nós temos que fazer o que agora? Então agora nós temos que entender que no ano 73 parou a semana de número 69. Aí o Eterno agora vai deixar o seu calendário continuar correndo, porém, ele vai considerar como última semana, como a semana de número 70, agora, em 2023. Por quê? Porque 2030 encerra-se o prazo. Vou mostrar para os irmãos isso agora, ok, irmãos? Então agora eu vou apagar aqui e vou mostrar para os irmãos. Vou mostrar que a última semana, a semana de número 70, o Eterno deixou ela para o final, ok? Vamos lá. Então vamos lá, irmãos, vamos dar continuidade. Eu tive que voltar aqui no ano 30, porque para ficar melhor dos irmãos entender. Porque nós paramos, na verdade, no ano 73, na semana de número 69. Mas aí eu voltei aqui no ano 30 para explicar, bem explicado para os irmãos entenderem. Igual que agora nós vai dar continuidade para chegar até em 2030. Então veja bem, meus irmãos. O ano 30 foi um ano jubileu. Nós já vimos isso aí já. Aí espera passar-se o ano jubileu, chega o ano 31, começa-se mais um ciclo de 7 vezes 7. Só não vai completar 7 vezes 7 porque só vai até a semana de número 69, que é o ano 73, para o Eterno travar o relógio dele e parar a contagem das 70 semanas. Parou a contagem das 70 semanas na semana de número 69. Então vamos lá, ano 31. Mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. Nós vimos isso aqui agora. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42 anos. 31 mais 42 anos são 73 anos. O Eterno vai para o relógio dele aqui agora. Parou a contagem da semana. Não deixou iniciar a tribulação. A tribulação. Se ele deixa iniciar a tribulação, a semana de número 70, ela ia fechar no ano 80. A tribulação acabaria aqui, então, mas ele não deixou. Aí ele parou a contagem da semana no sentido de deixar iniciar a tribulação. Ele não deixou iniciar a tribulação. Ele falou, deixa agora correndo o calendário meu, mas eu não vou considerar a semana aí que está seguindo aí agora para frente, nenhuma delas como sendo a semana da tribulação. Não, eu vou deixar a semana da tribulação para acontecer no final dos tempos. Então a semana de número 70, na verdade, ela vai estar do ano de 2023 para o ano de 2030. Eu vou mostrar isso para os irmãos agora. Então o que acontece? Então aqui agora, o relógio vai continuar correndo até chegar em 2030. O relógio vai continuar correndo aí, sem o Eterno considerar nenhuma desses Shemitahs aqui como sendo Shemitahs apropriado para poder iniciar a tribulação. Aí foi. Passou do ano 73, chegou aqui mais uma semana aqui, ó, 7 anos, fechou o ano 80. Aí do ano 80 começa aquele mesmo processo que eu falei para os irmãos, espera passar, porque que era um ano jubileu aqui, ó, ano 80 é um ano jubileu. Espera passar o ano jubileu, chega o ano 81. Aí o 81 começa mais um ciclo de 7 vezes 7, vai. 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, 7 vezes. Aí chegamos no ano 130.
Ano 130 faz aquele mesmo processo, chega no ano 131, começa mais um ciclo. Mas aí o que eu fiz aqui agora? Aqui agora eu já resolvi contar de 50 em 50 para chegar no ano 2030 para os irmãos entenderem. Então vai lá. Ano 130, mais 50, 180, 180 mais 50, 230. E assim por diante, os irmãos vão indo, porque isso aqui são anos jubileus, ó. Toda vez que cai aqui, cai no ano jubileu. Aí, o que acontece? Quando chega-se no ano 2030, é o último jubileu. É quando Yahshua desce para estabelecer o reino. O ano de 2030 é um ano jubileu. Por quê? Porque se você pegar 2030 e menos 30 que Yahshua morreu, são 2.000 anos. Os 2.000 anos é os 2 denários que Yahshua fala lá, que eu falei para os irmãos, e uma das primeiras provas que eu mostrei para os irmãos, é os 2 denários. Então 2030 menos 30, que foi quando ele morreu no ano 30, são 2.000 anos. Então vai fechar no ano 2030, o ano 2030 vai estar encerrando o último jubileu, vai estar completando 6.000 anos da história da humanidade. Só que aí agora o que acontece? 2030 já é o final da tribulação. Então tem que tirar 7 anos. Quando você tira 7 anos, você cai em abril. Você cai em 2023. Em que mês de 2023? No mês de abril. Do dia 6 para o dia 7 de abril vai ser dia 15 de Nissan lá em Israel. Vai ser dia 15 de Nissan lá em Israel. Aí mais 7 anos. Aí o próximo 15 de Nissan seria em 2030 para fechar tudo. Entendeu, irmãos? Então, nós só vamos até 2030. Por quê? Porque Yahshua tem que voltar em um ano jubileu. Ele tem que descer em um ano jubileu. Deixa eu ler para os irmãos aqui Levítico. Mais uma vez. Levítico 25, versículo 8 diz assim: contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos. Isto é, o tempo de 7 semanas de ano. 49 anos. Aí agora vem o versículo 10. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Então, o ano jubileu é o ano da volta de Yahshua. Por isso que Yahshua morreu em um ano jubileu. Ele morreu em ano jubileu para resgatar o nosso espírito. Agora ele vai voltar em um ano jubileu para declarar a libertação de todos os moradores da terra. Tá vendo aí? Isso aqui, ó, é uma coisa que acontecia só lá na terra de Israel, mas era sombra das coisas que haveriam de vir. E Yahshua vai vir para decretar a libertação de todos os moradores da terra, inclusive dos animais. No livro de Romanos fala que os animais, eles estão aguardando ansiosamente também, estão gemendo, aguardando a manifestação dos filhos do Criador, para eles serem libertos do seu cativeiro. Então Yahshua vai vir para libertar toda a terra, até os animais, desse cativeiro que Satanás colocou a humanidade e os animais. Então Yahshua vai vir em um ano jubileu, é o ano da libertação, é o ano do resgate, é o ano que ele vai decretar a libertação de todos os moradores da terra. E aí o que acontece? Se ele não viesse agora em 2030, que vai completar 6.000 anos, teria que ser no ano de 2080. Se ele não viesse aqui, teria que ser no ano de 2080. Porque um jubileu acontece de 50 em 50 anos. 2030 é jubileu. Agora mais um jubileu, para acontecer mais um jubileu, teria que ser em 2030. Os irmãos acham que vai até 2080 para Yahshua voltar, mas é nunca. Então existem regras, irmãos. Existem regras que tem que ser respeitadas. O calendário do Eterno tem que ser respeitado. E Yahshua não vai voltar fora de um ano jubileu, não. Ele vai voltar em um ano jubileu. E o ano jubileu para ele voltar é agora, 2030. Se não fosse aqui, seria só aqui, ó, 2080. Está fora de cogitação. Está fora de cogitação. E o ano que é o ano jubileu é o ano de 2030. 2031 não é jubileu mais. 2032 não é jubileu mais. 2040 não é jubileu mais. 2080 que vai ser o próximo jubileu. O jubileu é de 50 em 50. 7 vezes 7, 49 anos. Aí vem um jubileu. Depois conta mais 7 vezes 7, que é 49 anos, vem outro jubileu. Então o jubileu que vai fechar é esse aqui. Por que é esse aqui também? Porque Yahshua falou de 2 denários. Ele falou, eu estou dando um prazo de 2.000 anos. Agora ele morreu no ano 30. Ano 30. Ele falou 2 denários. Na hora que eu voltar agora é 2 denários, é 2.000 anos. 2030 menos 30 anos que ele morreu, 2.000 anos. Fecha agora em 2030. Então espero que os irmãos entenderam esse estudo. Esses 7 anos aqui, ó, de 2030 para 2023, 2023 para 2030 aqui, ó, esses 7 anos aqui, ó, é os 7 anos da tribulação. Esses 7 anos aqui representam a semana de número 70, que o Eterno deixou para ser considerado como tribulação.
para ser considerado, para ele liberar a tribulação para ela começar, ele deixou para o final. Ele deixou para o ano de 2023, no dia 15 de Nissan, que vai ser do dia 6 para o dia 7 de abril. Por que eu sei que é dia 15 de Nissan? Porque todas as semanas começaram no dia 15 de Nissan e terminaram-se no dia 15 de Nissan. Começou no dia 15 de Nissan e vai terminar no dia 15 de Nissan. E não foi no dia 15 de Nissan que o Eterno libertou os judeus lá do Egito? E não foi no dia 15 de Nissan que eles entraram na terra do descanso? Não foi no dia 15 de Nissan que eles entraram na terra do descanso? Então o que acontece, irmãos? A terra do descanso representa o milênio. O milênio vai ser estabelecido quando Yahushua vier para estabelecer o reino milenar. Ele tem que vir em um ano jubileu. Ele não pode vir fora de um ano jubileu. O ano jubileu cai em 2030. Irmãos, acabou. As 70 semanas foi revelada para nós, porque ela é para ser revelada no final dos tempos. É no final dos tempos. Entendeu, irmãos? Então agora eu vou passar para a última prova agora. A prova de número 7. Porque o número 7 é a plenitude. Significa completo, plenitude. Então eu vou para a prova de número 7 agora. Dentro das 70 semanas ainda, mostra para os irmãos que essa prova também joga para o ano de 2030. Tudo é para o ano de 2030 e para a tribulação começar em 2023. Ok, irmãos? Vou passar para a última prova agora. Então agora nós vamos adentrar para a última prova. A prova de número 7. Para mostrar para os irmãos que Yahushua vai voltar em 2030 agora. E o arrebatamento vai acontecer em 2023. Para ser mais preciso, no dia 15 de Nissan, lá em Israel. Dia 6 e 7 de abril, aqui no Brasil. Vou ler Daniel 9, versículo 24, diz assim: Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna do Criador será feita. A visão e a profecia serão cumpridos. E o santo templo será inaugurado de novo. Então o Eterno falou que tudo isso aqui ia acontecer dentro de 70 vezes 7, dentro de 490 anos. Até anotei o versículo aqui então, o versículo que eu li. Eu li nessa outra Bíblia aqui para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Então, para eles obterem o perdão do pecado deles, iria passar 490 anos. Aí veja bem agora, meus irmãos. Então são 70 vezes 7, 490 anos. Para os judeus obterem o perdão do pecado deles e a justiça eterna do Eterno descer sobre a terra. Aí agora, vem aqui agora. Então vamos lá agora. O que eu quero trazer para os irmãos? Se eu pegar do ano 420, que eu mostrei para os irmãos que o ano 420 foi quando deu o decreto para Neemias. Foi quando o Eterno mandou o rei dar o decreto para Neemias. Ano 420, antes do Mashiach. Coloquei aqui depois, se eu colocar aqui tá errado, é antes. Antes do Mashiach aí. Então o que acontece? No ano 420 foi dado o decreto. Se eu pegar a partir do ano 420 e for até o ano 70 depois do Mashiach, quando Jerusalém e a cidade foram destruídos, quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho, Romilson? Olha aqui, ó. Ano 420 antes do Mashiach. Mais 70, que é 70 depois do Mashiach, ano 420, mais 70 são 490 anos. Qual é o tempo que o Eterno falou que deu para eles ganhar o perdão do pecado deles? 490 anos. Eu estou falando que se eu pegar 420 antes do Mashiach, 420 mais 70 depois do Mashiach, sem contar os anos jubileus, eu chego no ano de 400, eu chego na contagem de 490 anos. São 420 mais 70 anos depois do Mashiach. Presta atenção aqui, ó. 420 é antes do Mashiach. 70 depois do Mashiach, ó. Um é antes. Um é antes aqui. Estou escrevendo errado aqui. Deixa eu escrever certo aqui, irmão, para não fazer confusão. Um é antes do Mashiach. O outro é depois do Mashiach. 420 antes do Mashiach e 70 depois do Mashiach. Então, se eu pegar de 420 antes do Mashiach, 420 e 70 depois do Mashiach, sem contar anos jubileu, anos corridos, anos diretos, eu vou chegar na contagem de 490 anos. Então, quando somou-se 490 anos, corrido, que ano que era? Era o ano 70 depois do Mashiach. Romilson, o que aconteceu no ano 70 depois do Mashiach? Eles ganharam o perdão do pecado deles? Não. Eles não ganharam o perdão do pecado deles. Pelo contrário, o Eterno aumentou
os anos para frente para eles conseguirem esse perdão em 4 vezes mais. O Eterno falou, não, você não vai ganhar o perdão do pecado de você, não. Eu vou aumentar esses 490 anos 4 vezes mais, só para daí vocês conseguirem, então, alcançar o perdão do pecado de vocês e a justiça eterna descer sobre essa terra. Eu vou jogar para frente. Por que o Eterno fez isso? Por que o Eterno, então, não deixou eles receber o perdão do pecado deles? No ano 70, ou no ano 73, ou no ano 80 ali, que se for contar com o ano jubileus ali, ó, colocando os anos jubileus, é no ano 80. Sem os anos jubileus, contar corrida aqui, igual eu estou contando aqui, é no ano 70 que eles iam alcançar o perdão do pecado deles. Por que não alcançou? Porque eles mataram o Filho do Eterno. E eles fizeram tudo errado, não acreditou em João Batista e Elrana, e além de tudo, matou o Filho do Eterno. E aí o Eterno agora quadriplicou o castigo deles, banindo eles para fora da terra deles, falou, não, agora vocês só vão alcançar o perdão de vocês agora, depois de 4 vezes 490 anos. Vou mostrar isso para os irmãos agora. Então, peraí. Lucas capítulo 21, versículo 20 diz assim, Yahushua falando, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque serão dias de punição, dia de castigo, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E falou, então quando vocês virem Jerusalém cercada pelos romanos, sabeis que o dia da devastação dela chegou. O dia da destruição dela chegou. Ela vai ser destruída, o templo vai ser destruído. O que está escrito lá no livro de Daniel, que nós lemos? Daniel 9, versículo 26. E o templo e o santuário e a cidade serão destruídos. Em que ano eles foram destruídos, Romeu? No ano 70. Bem na hora que estava completando os 490 anos corrido, eles foram destruídos. O Eterno então estava castigando eles agora. O Eterno falou, não, em vez de eu dar o perdão para vocês, eu vou agora quadriplicar essa soma aí que eu dei uma soma de 490 anos para vocês alcançar o perdão de vocês. Então agora não, agora vai ser 4 vezes 490. Romeu, por que você está falando que é 4 vezes 490? Porque no livro de Levítico nos mostra isso. Então agora nós vai lá para o livro de Levítico. Mas antes de nós irmos para o livro de Levítico, primeiramente eu quero mostrar aqui, ó, esse documento aqui, ó, que no ano 70, na Páscoa do ano 70, vou colocar o documento na tela agora para vocês verem. O imperador Tito entrou lá dentro, cercou. No ano 70, o imperador Tito cercou. Vou colocar 3 documentos na tela aí, ó. 3, mostrando aí, ó. Que um ele cerca, eles atacam ele ali na hora que ele está cercando, e 3 dias antes da Páscoa, ele chega para formar o círculo em volta de Jerusalém ali, para poder arrebentar com a cidade e o templo. 3 dias antes da Páscoa. Ou seja, cumprindo a profecia de Yahushua. Yahushua falou, vocês vão ver a Jerusalém sendo cercada. Então isso aconteceu no ano 70. Agora eu vou apagar aqui agora e vamos lá. Então o que acontece agora? Vou ler agora Levítico 26, 33. Quanto a vós, eu vos dispensarei entre as nações, desembanharei a espada contra vós, e farei da vossa terra um deserto, e das vossas cidades ruínas. Então o Eterno falou, vou expulsar vocês da terra de vocês, vou fazer da cidade de vocês uma cidade de ruínas. O Eterno falou, vou esbagaçar. Mas por que o Eterno falou isso? O Eterno falou que ia fazer isso só se eles fossem rebeldes contra ele, não obedecesse a sua palavra, não obedecesse, guardando os anos de Shemitah. Então o que acontece? O Eterno falou que eles tinham que deixar a terra descansar no 7º ano. Plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7. Plantar durante 6 anos e deixar ela descansar no 7. Só que durante 490 anos, eles desobedeceram o Eterno e não deixou a terra descansar no 7º ano. Eles ficaram plantando de 7 em 7 anos, sem deixar a terra descansar no seu ano sabático, que é o ano de número 7. Eles não deixavam. Eles ficou desobedecendo o Eterno durante 490 anos. Durante 490 anos, eles não guardando o ano sabático, que é o 7º ano para deixar a terra descansar, a soma é de 70 anos. Aí o Eterno fez o que com eles? Mandou eles lá para o cativeiro na Babilônia e falou, agora a terra vai descansar durante 70 anos, que é os 70 anos que vocês não deixaram ela descansar. Durante 490 anos, ela iria descansar 70 anos, vocês não deixou. Então agora ela vai descansar na marra. Queira ou não, ela vai descansar. E o Eterno prendeu eles lá no cativeiro da Babilônia. Aí o Eterno virou para eles e falou com eles, não, falou para Daniel, mas o perdão deles só vai ser alcançado daqui a 490 anos. Eu estou decretando 490 anos para eles alcançar o perdão do pecado deles.
Só que na hora que foi para eles alcançar o perdão do pecado deles, aliás, pouco tempo atrás, ali na semana de número 63, eles matou o Filho do Eterno. O Eterno falou, não vou deixar eles alcançar o perdão do pecado deles agora não. Vou deixar cumprir então 69 semanas e aí depois eu vou trazer um castigo sobre eles 4 vezes 490 anos. E aí eles vão alcançar o perdão do pecado deles. Então vou ler agora para os irmãos aqui. Levítico 26, versículo 18. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, mas aqui é só para respaldar esse estudo, ok, irmão? Levítico 26, 18 diz assim: e se apesar disso não me ouvires, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais. O Eterno falou uma vez. Lembrando que quando o Eterno fala 7 vezes mais, é 7 vezes 70. O primeiro castigo não foi 7 vezes 70? O Eterno falou 70 vezes 7 que eu vou dar para vocês? Então sempre é 7 vezes 70. Então o Eterno falou, vou castigar vocês 7 vezes mais. Por isso que Yaush falou, ele falou, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Yaush falou 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. Então para eles alcançar o perdão do pecado deles, era depois de 490 anos que eles iam alcançar. Mas aí eles mataram o Filho do Eterno, o Eterno agora vai jogar 4 vezes 490. Ó, ele falou a primeira vez já, no versículo 18. E se apesar disso não me ouvires, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Agora eu vou ler o versículo 21. E se vos opuserdes a mim e não me quiserdes ouvir, agravarei essas pragas sobre vós 7 vezes mais. E Al falou 2 vezes agora. Agora ele vai falar pela terceira vez, no versículo 24. Também eu vos serei contrário, e ainda vos ferirei 7 vezes mais. Tá vendo aí? E algo falou 3 vezes. Agora ele vai falar a última vez no versículo 28. Eu me oporei a vós com furor, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes mais. E Al falou 4 vezes. Então agora são 4 vezes 490. 4 vezes 490 é igual a 1960 anos. Aqui agora o Eterno então jogou para frente. O Eterno falou, não, vocês vão alcançar o perdão de vocês agora só daqui 1960 anos. Mas a partir de quando? A partir do ano 70. Foi no ano 70 que completou os 490 anos que nós lemos lá, não foi? Não foi no ano 70 que completou os 490? 420 mais 70 anos, que foi no ano 70 que o imperador Tito entrou para castigar eles, que nós lemos aqui no livro de Lucas, né? Entrou para castigar eles, o castigo. Então é 420 mais 70, que foi no ano 70. São 490 anos. Ali agora o Eterno virou e falou assim agora. Agora completou então esses 490 anos corrido aí agora, completou isso? Então aumenta agora 4 vezes 490 anos, que é o castigo que eu vou dar para eles agora. Então a partir do ano 70, aumentando 4 vezes 490, são 1960 anos. Então agora, a partir do ano 70, 70 mais 1960 anos é igual a 2030. Então o Eterno está querendo dizer para eles, só em 2030 que vocês vão alcançar o perdão de vocês, o perdão do pecado de vocês. Só em 2030 que a minha justiça eterna vai descer sobre a terra, que Yaush vai vir trazendo a justiça eterna do Eterno. Só em 2030 que o Santo dos Santos será ungido e será selado a profecia. Ok, irmãos? Viu quanto Eterno e Al dos Exércitos é magnífico? Tudo fecha em 2030 e a tribulação começa em 2023. Tá vendo aí, irmãos? Tá vendo aí? Então, acabou, irmãos. Não tem para onde correr mais. São 7 provas, não são 7 evidências. São 7 provas baseadas em no calendário dos Caraítas, baseado em documentos, prova de Flávio José, documento mostrando a guerra de Massada, mostrando quando foi que surgiu o pequeno chifre. São 7 provas baseadas em documentos, 7 provas baseadas em profecias reveladas para o final dos tempos. O Eterno falou para Daniel, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Sela o livro está selado até o tempo do fim. Quando chegar no tempo do fim eu vou tirar o selo. E aí aqueles que estiverem vivendo no final dos tempos, que fizerem parte da era da igreja de Filadélfia, vão entender todos esses segredos que eu guardei para o final dos tempos. Vai, toma o seu repouso, porque no final dos tempos você vai levantar para receber a sua parte. Mas essas profecias só serão
reveladas no final do tempo, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Irmãos, o fim chegou. Agora é jejuar, consagrar, buscar o eterno, porque a semana de número 70, a última semana, Ial deixou para abrir ela agora em abril de 2023. Ok, meus irmãos? Fica na paz do eterno, meus irmãos.